Boa noite a todos e todas. Estamos aqui hoje dando continuidade aos debates aí pela internet produzidos pela Nesp. Hoje a transmissão é aqui do Hotel Nacional, excepcionalmente. E damos continuidade ao nosso projeto de sempre trazer temas de políticas públicas que estão aí em voga no debate nacional das atualidades, temas que são relevantes para a sociedade brasileira e que certamente provocam aí discussões, provocam debates. A gente traz aqui sempre colegas da nossa carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental, sempre colegas especializados nos mais diversos temas de políticas públicas para pegar essa discussão e levar para fora da máquina estatal, levar para todo o Brasil e até para quem acessa aí a nossa página do exterior e para toda a sociedade também que se interessa por políticas públicas, que é afetado por essas políticas e para a qual nós temos que prestar esse serviço, essas políticas sempre da melhor forma possível. O tema do debate hoje é na área de cultura, é políticas de incentivo e financiamento da cultura. Trouxemos aqui dois colegas que trabalham e trabalharam já nessa área de cultura, nessa área tão importante aí para a formação da identidade nacional, formação da cidadania do nosso povo aí, do povo brasileiro e também, com certeza, de outros povos irmãos. Hoje nós vamos debater que essas políticas de incentivo e financiamento, claro, a mais famosa aí é a Lei Rouanet, não apenas a Lei Rouanet, ela é apenas o ponto de partida, e nós vamos começar o debate hoje a partir desse ponto, que foi um primeiro marco histórico que, vamos dizer assim, consolidou e fomentou muito o financiamento à cultura no Brasil. O primeiro colega aqui que eu vou passar a palavra é o Geraldo Luiz Horta de Alvarenga Júnior. Ele é da 13ª turma, é economista e analista de sistemas, trabalhou por 8 anos no Ministério da Cultura, coordenou o Sistema Nacional de Informações de Indicadores Culturais e o setor de pesquisas e novos modelos da Secretaria de Economia da Cultura. É professor de macroeconomia e microeconomia. Geraldo, então, conta pra gente aí, como é que é a questão, como é que funciona a Lei Rouanet, né? Como é o mecanismo de financiamento de cultura no Brasil, o que o artista que busca o financiamento pode esperar, o que o empresário que quer ajudar, ou a pessoa física que quer ajudar pode fazer, como é que funciona o sistema de financiamento no Brasil da cultura? A Lei Rouanet, anterior à Lei Rouanet, a Lei Sarney, né? E essa Lei Rouanet, ela tem, de 91, né? Já passou por muitas pequenas adaptações, né? E tem todo um histórico. Hoje temos bastantes dados e estatísticas, dá para fazer uma boa análise de como ela vem repercutindo na economia e também para a questão da diversidade cultural brasileira, não só os dados econômicos, a questão do simbólico também, né? O nome Rouanet vem do Sérgio Paulo Rouanet, que foi também o criador da nossa carreira, coincidência, né? Que foi diplomata e foi secretário de Cultura, secretário nacional de Cultura. Ele instituiu esse Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC, que é o nome técnico no Ministério para a Lei Rouanet. E os recursos da Lei Rouanet são para a realização de projetos artísticos e culturais. Tá? Mas nesses anos todos, né, nós vemos que existem vários gargalos e desafios que essa lei veio trazendo com as adaptações e a evolução da nossa sociedade, né? Existem vários projetos, né, de alteração dessa lei, já há muitos anos tentam fazer a reforma dessa lei, mas como outras leis, por exemplo, a Lei 8666, que tem anos e anos tentando ser reformada e a gente não consegue efetivamente uma evolução disso no Congresso Nacional, porque interfere com muitos interesses, né? Então vamos lá. Esse sistema financeiro brasileiro atual não responde adequadamente à complexidade da cultura brasileira. Tá? A tônica dele é em meios a fundo perdido, né, que são os editais, a execução direta do Ministério da Cultura, que é uma parte da Lei Rouanet, e a outra parte é indireta, os incentivos fiscais. Tá? Mas a maioria dos recursos são a fundo perdido hoje em dia. Tá? No plano federal, a predominância do incentivo fiscal e a falta de condições para atuação direta do Estado. A gente está vivendo, acho mais que em todos os ministérios, essa redução orçamentária, esse arroxo, né, fiscal que a gente está vivendo no país.
No plano estadual, não há um padrão. Então, cada estado tem sua liberdade para tocar a sua lei de incentivo ou o seu fundo de cultura. Tá? O público tem pouca ou nenhuma importância nas dinâmicas. O que acontece? Como é a fundo perdido, já está estipulado aquele valor, o patrocinador não depende de ter sucesso de bilheteria, de que esse produto cultural chegue efetivamente ao público. Tá? Então, no plano da efetividade, né, que seria a finalidade, né, do principal, né, você difundir a cultura, você distribuir a cultura, você dar acesso à cultura, né, isso existe uma anomalia nesse mecanismo. O mecanismo não estimula o empreendedorismo. Né? O sistema também não aproveita a articulação federativa adequadamente. E hoje faltam informações e estudos que permitam um bom acompanhamento crítico dessa política de fomento. Tá? Hoje, o Ministério lançou há pouco tempo um site, e tem algumas mudanças que aconteceram na Lei Rouanet, infralegais, né, que estão deixando um pouco mais transparente a questão dos dados abertos. Você pode ter acesso a bastantes informações no leirouanet.cultura.gov.br. Tá? Então, a lei ela tem 3 mecanismos, 3 eixos. Né? É o Fundo Nacional de Cultura, o incentivo fiscal e o Fundo de Investimento Cultural e Artístico, denominado FICART. Tá? Esse FICART, efetivamente, nunca saiu do papel. Tá? Não existe, não foi implementado. O incentivo, né, que tem algumas pessoas antigamente chamavam de mecenato, né, esse incentivo é o que o pessoal chama de Lei Rouanet, é basicamente um incentivo. Tá? E o Fundo Nacional de Cultura, ele é um fundo que não tem uma personalidade jurídica própria. Então, ele é diferenciado dos outros fundos que a gente tem noção aqui no nosso país. Então, ele não tem uma certa autonomia e o recurso dele é do orçamento da União. Então, se aquele recurso foi usado naquele exercício, bem, se não foi utilizado naquele exercício, ele volta para o Tesouro. Né? Então, e isso acabou gerando como se fossem 2 orçamentos dentro do Ministério. O orçamento da direta, que o pessoal chama, e o orçamento do Fundo Nacional de Cultura. Tá? Esse fundo, tá, ele é composto basicamente de recursos da União, do orçamento da União. Tem 3% do valor bruto de arrecadação das loterias federais e doações, basicamente isso. Tá? Tem o objetivo promover a distribuição regional dos recursos de forma equilibrada, voltada para os projetos com maior dificuldade de captação de recursos junto ao mercado. Então, seria um remédio contra as possíveis distorções, eventuais distorções que o incentivo gerasse. Né? Mas, de fato, ele não é utilizado da melhor forma possível. Hoje em dia, com os editais, né, que o Ministério implementou, é republicano, de certa forma mais republicano, né, que dá acesso a todos, mas acaba virando uma extensão do orçamento das vinculadas, né, da administração indireta do Ministério da Cultura e da própria Secretaria do Ministério da Cultura. Então, assim, que dá para melhorar a execução desse fundo? Dá, mas ele precisa desses aperfeiçoamentos jurídicos e técnicos para ele alcançar realmente os objetivos iniciais dele. Tá? Então, esse FICART, como eu falei, que é um fundo de investimento cultural e artístico, é um fundo de captação no mercado, né, criado para apoiar projetos culturais de alta viabilidade econômica. Tá? E o FICART ele prevê o lucro do investidor. Então, é crédito. Mas essa política de crédito nunca foi realmente implementada. Tá? O incentivo fiscal, propriamente dito, né, a União faculta a pessoa física e pessoa jurídica, tá, a opção de aplicar uma parcela do imposto de renda, tá, a título de doação ou patrocínio, né, no apoio direto a projetos culturais aprovados pelo Ministério. Né? Então, a sociedade pode decidir aplicar parte do dinheiro dos seus impostos em ações culturais. Né? E, por existir uma certa liberdade para isso, o Estado não consegue imprimir, né, as políticas culturais que aquela gestão está querendo promover. Então,
algumas exceções, assim, a Petrobras, de certa feita, fez editais conjuntos com o Ministério da Cultura com os recursos da Rouanet. Né? Existe um esforço do Ministério para tentar utilizar esses recursos de uma forma mais linkada com as ações programáticas do Ministério. Mas ele fica com um grau de liberdade maior. Né? A sociedade decide um pouco mais. Tá? Quem pode acessar um projeto? Quem pode ser proponente da Lei Rouanet? São pessoas físicas com atuação comprovada na área cultural, tá? Pessoa jurídica de natureza cultural, com no mínimo 2 anos de atividade, podendo ser pessoas jurídicas públicas ou privadas, né? Com ou sem fim lucrativo, né? Enfim, basta você ter a comprovação de que você atua nesse campo cultural, que você vai poder ter acesso a esses recursos, né? E aí existem a lei da lei tem a instrução normativa, e até agora recentemente foi lançada uma nova instrução normativa que regulamenta esses pré-requisitos para poder ter acesso ao recurso. No artigo 22 da Lei Rouanet reza que os projetos não poderão ser de objeto de apreciação subjetiva. Então não poderão ter apreciação subjetiva quanto ao valor artístico e cultural. Então, isso, de certa forma, volta a meio, a gente se dá... por que a Lei Rouanet está financiando um artista da música X, Y, Z, ou de um artista que já é global, que já recebe, já tem um público, já está... Ou então o site de poesia da cantora X, Y, Z. Tá, não vem ao caso, né? Porque a lei ela tem que ser republicana, tem que dar acesso a todos. E ela prevê, né, que não pode ter essa apreciação subjetiva. Se um projeto cumprir todas as normas da lei, ele será considerado apto a captar esses recursos de incentivo, né? Então, não tem discricionariedade, né, do Estado. A discricionariedade é pequena, só depois, na hora da aprovação desses projetos, que é alguma coisa muito descabida, vai ser, mas não vai ter essa apreciação subjetiva. Tá? Vai ser se os valores são compatíveis e etc. Então, a tramitação e a análise desses projetos, como é que isso acontece? Tem uma análise técnica de admissibilidade desses projetos, né, da proposta cultural, que ela tem que ter uma adesão, né, a um fato que seja do campo cultural. O proponente tem que estar qualificado conforme as regras e tem que preencher o sistema, né, que é o SALIC e o WEB, corretamente. Então, serão enquadrados nesses 2 artigos principais, que a gente vai falar mais um pouco sobre eles, o artigo 18 e o artigo 26. E é dada a publicidade dessa decisão após essa análise. Aí, após essa análise, essa análise é feita nas autarquias, né, nas vinculadas, nos especialistas, nos órgãos especializados do Ministério, tem um credenciamento, né, de pareceristas que fazem esses pareceres. É um edital, e por meio de edital são selecionadas pessoas em uma modalidade de licitação, credenciamento, eles vão sendo sorteados. E há uma rotatividade, então não é o mesmo parecerista que vai ficar emitindo todos os pareceres. Tá? O proponente recebe a autorização para a captação dos recursos mediante um registro que é gerado do PRONAC após a publicação dessa decisão no Diário Oficial. Tá? Após aquele projeto ter captado, tá, 10% do valor para a realização, ele comprovou essa captação de pelo menos 10%, esse projeto vai para aquela análise que eu falei na vinculada do Ministério, esse banco de peritos. Né? E aí eles vão emitir um segundo parecer, igual o parecer, aquele parecer que eu estava falando, o parecer, aliás, é um só, quanto à adequação das fases, do preço, do orçamento do projeto. O projeto é encaminhado depois à CNIC, que é a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, que subsidia a decisão final para homologação para o Ministério. Essa CNIC ela é paritária, tem representantes dos vários segmentos culturais, também do próprio Ministério e do setor privado.
tá? De empreendedores de empresas, enfim. Tá? Essa CNIC é a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, é um colegiado de assessoramento formado por representantes dos setores artísticos, culturais e empresariais, em paridade com a sociedade civil e o poder público. Né? As faixas de renúncia. Então, tem aqueles dois enquadramentos, no artigo 18 e no artigo 26. Quando ele é enquadrado no artigo 18, né, aquele proponente vai poder oferecer ao patrocinador, tá, 100% de dedução do valor que ele colocar naquele projeto. Tá? Desde que respeitado o limite de 4% do imposto devido por aquela empresa ou de 6% do imposto de renda devido pela pessoa física. Então, hoje em dia, né, com o decorrer, depois a gente vai mostrar uns gráficos, não sei se a gente vai conseguir projetar para vocês, da apresentação que a gente fez, com a análise temporal dos recursos. Então, existia mais recurso privado, 30% de recurso privado, para 70% recurso incentivado, tá? Com dedução de imposto. Hoje em dia, isso aí está na faixa de 95% dos recursos, mais de 95% dos recursos com isenção, e só menos de 5% de recursos realmente que o empresariado ou a pessoa física resolveu colocar o seu recurso de imposto, né, o que seria arrecadado, né, pelo Estado para o projeto. Então, menos de 5% é recurso vindo do setor privado. Tá? O artigo 26, né, ele só poderá deduzir do imposto de renda o percentual equivalente a 30% no caso de patrocínio, 40% no caso de doação para pessoa jurídica e 60% para patrocínio e 80% para doação para pessoa física. Então, na verdade, hoje todos fogem de ser enquadrados nesse artigo 26. Fazem de tudo para não cair no artigo 26. Né? Então, aí tem para ser, já tá, é o último aqui, para ser enquadrado no artigo 18, né, ele tem que estar nos setores artísticos que são definidos, são artes cênicas, livro de valor artístico, literário e humanístico, música erudita, tá, ou música instrumental, exposição de arte visual, doação de acervos para bibliotecas públicas, museus, arquivos públicos, cinematecas, bem como treinamento de pessoal e aquisição de equipamentos para a manutenção desses acervos. Tá? Para a produção de obras cinematográficas, videofonográficas, de curta e média metragem e preservação e difusão de acervos audiovisual. Preservação do patrimônio cultural, material e imaterial, construção e manutenção de salas de cinema e teatro, que poderão funcionar também como centros culturais comunitários em municípios com menos de 100 mil habitantes. Esses são os casos que enquadram no artigo 18. Tá? O que não se enquadrar no 18 vai estar no 26. Tá? Então, assim, os gargalos, novamente. No Fundo Nacional, o que a gente percebe é que a gente não tem garantia orçamentária, que está sempre sendo contingenciado o orçamento, e pouca versatilidade de investimentos. No FICART, ele não tem atratividade, portanto, nem foi implementado. O incentivo fiscal excessivamente concentrador, depois vamos mostrar as estatísticas, ele concentra os recursos no eixo Rio-São Paulo, Minas Gerais, tá? Não estimula o aporte de recursos privados, sem parâmetros relacionados a políticas públicas. Tá? Quando fala que a concentração é no eixo Rio, São Paulo, Minas Gerais, cabe ressaltar que não é que os projetos sejam executados somente no eixo Rio-São Paulo, ou massivamente no eixo Rio-São Paulo e Minas Gerais. É que os proponentes são oriundos desses três estados. Tá? Então, quer fazer alguma observação aí, Thales? Não, acho que a aula está muito boa aí. Tá, que eu queria mais, seria um panorama geral de como a coisa funciona. Agora nós temos muitos dados, estatísticas aqui mostrando o orçamento do Ministério, que caiu até 2014 para metade, né, e agora caiu mais ainda, é menos do que isso. Né, a situação do incentivo fiscal à cultura e a renúncia no governo, tem uma outra tabela, vocês vão ter acesso a isso
Não sei se agora na transmissão está conseguindo Não, ele colocar. vai ficar Vai exposto ficar... aí depois, junto com a transmissão. Nós vamos colocar todas essas tabelas aí, os slides. Aí o pessoal que nos acompanha pode olhar com calma depois. Vai estar tudo aí. Então aqui tem uma evolução, né, de quanto foi executado na cultura, né, do total de incentivo fiscal do governo federal. Então, tem tanto número aqui que 249 bilhões, tá? 2 bilhões 994 milhões foram para a cultura, tá? Foram liberados, que poderiam ser utilizados, tá? Apenas 1,5% da renúncia fiscal do governo federal, né? Pois é, por isso que às vezes é uma briga muito grande para a Receita Federal, para outros órgãos querer coibir esse incentivo, porque o valor dele não é tão... Para o povo da cultura é o único recurso que você tem acesso, praticamente, né? Mas para a Fazenda o custo político disso é um pouco alto, tá? Então nós temos aqui também uma outra tabela que mostra o incentivo fiscal, o Fundo Nacional de Cultura e a evolução desses valores do incentivo fiscal de 1995 a 2016. Então é uma série relativamente interessante. E o que a gente percebe bem aqui no gráfico, vocês não estão tendo acesso, é que o incentivo fiscal é muito maior, né, do que o que o FNC vem participando, e a proporção disso, né, foi crescendo até 2010 e depois de 2010 para 2016, essa proporção dos recursos do FNC sobre o total de fomento à cultura do Brasil foi reduzindo, tá? O outro gráfico que a gente trouxe aqui também é bastante interessante, que vem o que foi captado, né, no artigo 18, o que foi captado pelo artigo 26, para a Lei Rouanet. Então, em 99 era quase que um terço dos recursos eram privados, né, e um terço dos recursos eram do incentivo, né, da isenção fiscal, para 60% dos recursos, 70% dos recursos do bolso na verdade não, 30% do incentivo total do 100%, né, do artigo 18, e 60%, 70% no artigo 26. E com o andar dos anos, isso foi se mitigando até chegar a essa proporção que a gente colocou para vocês, onde 96% dos recursos vão para o artigo 18, tá? É o incentivo de 100%, quer dizer, sem contrapartida do setor privado. Aqui tem milhares de slides com várias análises, né? Tem aqui outro com as análises vão ficar expostas aí depois na fanpage, para o pessoal olhar com calma aí os números, né? Na verdade, esses dados eles só justificam, né? E dão substância àquelas afirmações daqueles gargalos, daqueles desafios que a lei passa, né? E o que a gente vem percebendo é que todas as alterações que a lei veio passando durante o tempo acabaram facilitando mais que esses recursos fossem ficando mais recursos de incentivo, de isenção, do que os recursos com alguma contrapartida do privado. Além da concentração regional absurda de 84% dos recursos na região sudeste, principalmente de São Paulo. Mas esse aí tem que ter esse filtro. 90 e tantos % dos recursos na região, mas assim, os proponentes são da região. Não necessariamente os projetos estão sendo executados somente na região sudeste. E denota uma especialização também de produtores do sul e sudeste sobre outras regiões, né? Sim. E que a maioria do recurso para captar também está nos grandes centros, né? Quem tem volume suficiente para poder alavancar grandes projetos, né? Então aqui a porcentagem que é de pessoa física para pessoa jurídica, que no máximo que a gente chegou aqui foi a 3% com recursos de pessoa física, 97% hoje dos recursos são oriundos de doações e patrocínio de pessoas jurídicas,
Tá? Que inclusive é uma área a ser explorada, né, pelo programa, pelas propostas de alteração do programa, de incentivo à participação da pessoa física, de composição. Fora do Brasil, você tem muito mais a participação da pessoa física do que da pessoa jurídica. Mas existe preconceito tanto no setor privado quanto das pessoas físicas de, se eu for usar esse tipo de mecanismo, a Receita vai querer olhar para minhas declarações, vai querer me inspecionar. Isso não é verdade. É preconceito. Então, aqui a concentração. 79%, né, da captação de recursos ficou na região sudeste. 13% da captação de recursos na região sul. 2,3% no centro-oeste. 4,6% no nordeste. E 0,66% na região norte. Isso aí, os dados de 2015, tá? Aí tem por estado também, o montante global que foi por estado, né? Tem toda a captação histórica do Nordeste, né? Equivale ao que a região Sudeste captou apenas em 2015. Então, toda a captação da história da Lei Rouanet, Norte e Nordeste, ela é igual ao que foi captado somente no ano de 2015 na região Sudeste. São esses dados, essa apresentação está aí. Acho que está com certeza, de todos que tivemos agora aqui, a apresentação mais rica, cheia de dados, números, certamente vai gerar muitas dúvidas aí, depois de uma aula dessa que o Geraldo aí nos contemplou. E você que está nos acompanhando pode fazer a pergunta aí pelo chat, né? Embaixo do vídeo tem os comentários, no espaço de comentários você pode fazer a pergunta para qualquer um dos dois debatedores. E vamos dar continuidade agora, passando a palavra um pouco aqui para o Thales, né? O Thales Rodrigues de Siqueira, que é meu colega de turma, da 8ª turma daí da carreira de PPGG. Faz tempo, hein? Faz tempo já, faz tempo. Ele tem bacharelado e mestrado em Ciência Política pela Universidade de Brasília, trabalhou no Ministério da Educação, com planejamento, orçamento e monitoramento de programas do PPA, e no Ministério da Cultura, com a formulação, execução e avaliação de planos, programas e projetos para a economia da cultura, como o Plano Nacional de Cultura, Programa de Desenvolvimento de Economia da Cultura, Plano Brasil Criativo, Programa Vale Cultura, Programa Nacional de Economia da Cultura e Projeto de Economia da Música. Então, depois dessa aula aqui sobre Lei Rouanet, eu vou aproveitar o Thales aqui, que trabalhou com o Programa Vale Cultura, que também é uma criação recente, né, da década passada, mas a gente pode chamar de recente na história do Brasil. Thales, como é que funciona o Vale Cultura? Olá, boa noite. A gente vem trabalhando com essa parte de economia da cultura há 10 anos, veio trabalhando no Ministério nesses últimos 10 anos, né? E a primeira política mesmo que eu tive experiência no Ministério foi a política como programa de fomento e de financiamento da cultura, foi com o Vale Cultura, que foi também a primeira política pública de incentivo à demanda cultural, né? A fomentar o público que pode vir a ser consumidor potencial de cultura no Brasil como direito cultural, né? Foi uma... Só passar a colinha aqui para a gente. Obrigado. Ele teve como objetivo incluir a parte de consumo cultural, de produtos e serviços, na cesta básica do trabalhador brasileiro, né? Bom, é um benefício de R$50 mensais fornecidos por empregadores a seus funcionários que possuem vínculo empregatício formal, então seja um CLT, né? É um valor cumulativo, esses R$50 mensais, e sem prazo de validade, permitindo ao trabalhador consumir bens e serviços culturais de maior custo, né? Como funciona o Vale, né? Ele é formado basicamente por, digamos, 4 atores, né? Tem a empresa beneficiária, que é quem concede esse benefício, é quem decide, então, aderir e se cadastrar junto ao Ministério, se habilitar para fornecer isso a seus empregados, né? A empresa operadora, que é a emissora do cartão e também chamada de bandeira, mais conhecida no mercado, né? As recebedoras, né, que são os empreendimentos culturais, as lojas, enfim, cuja atividade econômica definida
pelos quinais, né, que foram selecionados, né, façam a comercialização de produtos e serviços artísticos e culturais, né, e que são as empresas cadastradas por estas operadoras, as bandeiras, né, as operadoras dos cartões, que vão fazer essa concessão do benefício para as empresas beneficiárias. Tem um quarto ator, nesse caso, que é a empresa responsável pelo sistema de pagamento, justamente pela efetivação, pela transação, que são os adquirentes. São muitas delas, inclusive, vinculadas também a operadoras, ou operadoras que têm suas adquirentes próprias, né? Então, a empresa, ela se cadastra no Ministério, né? Ela solicita uma operadora que faça o cadastramento de seus empregados e a emissão desse plástico, que chama, né, desse cartão plástico, né, para que ele faça o consumo, então, nestas empresas recebedoras que são cadastradas pelas operadoras. As operadoras também têm, portanto, a obrigação de enviar essas informações de consumo, né, mensalmente para o Ministério. Isso, inclusive, por CNPJ. Foi uma briga para a gente poder regulamentar isso na primeira sessão normativa. Eu fiquei responsável por fazer toda a proposta do texto, né, de como se faz a adesão, né, a mais além disso, também a parte de fiscalização e de monitoramento, que ainda acho que precisa ser melhor implementada, né. O programa tem alguns avanços incrementais, né, mas ainda precisamos superar algumas questões, né. Como funciona para a recebedora? A recebedora, ela vai até a operadora, né, que está cadastrada no Ministério da Cultura, e também vai a um adquirente, que é aquela que gerencia o cartão de crédito, para que ela para que ela passe a aceitar aquele cartão, né? E quanto custa para a empresa? Como eu disse, o valor é de R$50, né? Caso o Vale Cultura não fosse implementado com a isenção fiscal de 1% que a empresa tem direito no seu imposto de renda, isso para as empresas de lucro líquido, que declaram um lucro real, né? Isso ainda é uma barreira a ser superada. Logo no começo do programa também foram já incluídas também as empresas que têm lucro presumido, mas elas não têm esse benefício de 1%, né? Se esses R$50 fossem concedidos pelo empregador sem o benefício fiscal e sem os encargos, e com os encargos sociais e trabalhistas, isso geraria um custo de R$ 34,09 a mais para o trabalhador poder, o custo para o empregador, para que o trabalhador pudesse receber esses 50, né? Um custo total de R$ 84,09 para que cada trabalhador tivesse 50. Com o Vale Cultura, né, o desconto é de 10%, de até 10% para o colaborador, né, para o empregado, né, e a empresa entra com os outros 45%. Né? Lembrando que, de novo, as empresas de lucro real, que declaram lucro líquido, têm direito a esse 1% de abatimento no seu imposto de renda. Né? Portanto, tem até uma certa estratificação para que a gente chegue a esse valor, né? A pessoa que recebe um salário mínimo, ela contribui com R$1, né? A pessoa com 2 salários mínimos com R$2, acima de 2 salários mínimos com R$3, com 4 salários mínimos com R$4, até o total, o máximo de contribuição permitido para o trabalhador de R$5 para quem recebe até de 4 a 5 salários mínimos. Bom, como vantagens, o Vale Cultura, como eu disse há pouco, não paga esses encargos sociais sobre o valor do benefício, o que acaba sendo talvez o maior atrativo hoje. Talvez
acho que os dados ainda não são suficientes para a gente fazer essa avaliação, porque a adesão ao programa ainda é pequena, não é a que se esperava, né? Mas que, para além da questão do 1% de renúncia fiscal para essas empresas maiores, né, as empresas que estão aí entre as pequenas e médias também possam conceder esse benefício aos trabalhadores. Eu acho que a grande vantagem, e foi realmente, eu acho que a grande aposta no começo do programa, por isso a inclusão dessas empresas menores, foi de que isso, com o tempo, as negociações salariais, inclusive incluídas, que podem ser feitas nos dissídios, né, que estas negociações passassem a contemplar o benefício como uma forma, digamos, de aumentar a renda dessa pessoa, mas não necessariamente o salário dela, para que o empregador tivesse aí uma margem de negociação com ele. Bom, esse mês eu não posso te dar esse aumento, mas eu posso te dar o Vale Cultura, ou aqui para frente podemos te dar o Vale Cultura com esses 50 e sai mais barato com essas isenções dos encargos sociais e trabalhistas, né? Para ter ideia, o potencial calculado antes, quando da aprovação da lei, era incluindo só as empresas com lucro líquido, era de 7 bilhões de captação, né, e cerca de 7 bilhões de reais e cerca de 10 milhões de trabalhadores. Com a inclusão das empresas de lucro presumido, então, mesmo que sem o benefício fiscal, apenas com esse benefício dos encargos trabalhistas e sociais, pulou-se para um potencial de cerca de 42 milhões de trabalhadores e de 25 bilhões de reais por mês jogado na economia da cultura. Isso até um estudo de aproximação feito há um bom tempo, até pelo colega Fred Barbosa, do IPEA, num dos primeiros análises feitas sobre o trabalho, ou sobre esse programa, mas que foi um trabalho importante para dar um referencial, um corte de qual é esse universo de trabalhadores e quanto isso poderia ajudar, tanto do lado da demanda, né, como primeira política que fortalece o lado do consumidor, quanto do lado, obviamente, do produto, do serviço que vai ser consumido, né, dos artistas e produtores. Né? Só para ter uma ideia, se você, com esses R$50 por mês, se você juntar durante o ano, já que ele é cumulativo, né, se você tiver R$600 por ano, você pode consumir 40 sessões de cinema, 35 peças de teatro, 28 livros, 50 entradas de eventos de arte. Isso são cálculos que a gente tem dos custos, né, que são fornecidos, obviamente, nos projetos da gente, né, e que servem de base, inclusive, para a atualização do programa na IN, na segunda IN que foi lançada recentemente. Bom, nós temos uma série de produtos que podem ser consumidos, né, que são relacionados nessas instruções normativas. Né? Esses produtos têm que ser vendidos por empresas cadastradas, né, dentro das classificações de atividades econômicas que nós consideramos lá na IN também como as pertinentes. Né? A fiscalização depende disso, a fiscalização é feita a partir das denúncias, né, que podem ser repassadas ao Ministério do Trabalho, e depois vão ser averiguadas sobre a competência das empresas que estão comercializando, baseadas no seu cadastro e no tipo de produto que estão comercializando. Né? Não adianta você ter o CNAE que permite você negociar o Vale Cultura, né, como uma banca de revista, por exemplo, e está vendendo outro tipo de produto comercializado ali que não um dos relacionados lá e que são amplamente divulgados pelas operadoras e pelo Ministério. Né? Isso, inclusive, gera um problema de fiscalização na medida em que ainda a gente não tem, não só o Ministério, mas principalmente as operadoras, elas não têm capacidade de fazer essa verificação
através da tecnologia atual, né, de verificação de tipo de produto, a tecnologia para que possa fazer a leitura, né, inclusive por códigos desses produtos, né, com cruzamento de nota fiscal virtual, inclusive, ela é disponível, mas ela é muito cara ainda, segundo as operadoras, e, portanto, a tecnologia atual ainda não permite esse tipo de verificação dos dados que estão sendo consumidos, o que acaba sendo uma dificuldade para o programa fazer o seu monitoramento, a sua avaliação, né, já que, então, ficamos dependentes da informação passada pelas operadoras. Uma outra questão relativa a essa relação, relativa às empresas operadoras e as adquirentes e as recebedoras, é justamente sobre o custo dessa operação. É possível a cobrança de uma taxa de administração de até 6%, e que isso fica negociado entre as operadoras e as recebedoras. Muitas vezes as operadoras oferecem, as operadoras maiores e que têm capacidade de registro de empresas fornecedoras, de empresas recebedoras maiores, como redes de cinema e grandes livrarias, tem essa capacidade, pela escala, de reduzir essa taxa ou até mesmo zerar, né? Na instituição normativa está proibido que se pague por isso, né? Que seja uma taxa negativa, que se ofereça alguma vantagem para que essa empresa participe da sua operadora, mas que para empreendimentos pequenos, para recebedoras pequenas, é desfavorável, porque a escala não dá essa condição de reduzir a taxa de administração da operadora, e muitas vezes essa parte maior da taxa de administração fica ou pode ficar para as empresas menores, né? Isso é uma distorção que o programa precisa corrigir ainda. Uma outra questão que é de cunho técnico-econômico é a questão da interoperabilidade, né? As operadoras de cartão, elas ainda não... os cartões emitidos pelas diferentes operadoras, mesmo que com a mesma bandeira lá embaixo, elas não conseguem operar com a mesma máquina, a não ser que a mesma máquina esteja habilitada para várias operadoras, né? Então, essa questão da interoperabilidade, que é uma questão que vem sendo discutida pelo sistema financeiro brasileiro, pelo Banco Central e pelos outros órgãos, né, que desde 2013 vem aí trabalhando para que, por exemplo, todos os cartões de crédito sejam aceitos em todas as máquinas. É isso que nós precisamos e podemos, sim, levar como uma proposta de modernização do programa, que vai possibilitar um uso mais amplo do benefício pela população atendida. Números do Vale Cultura, né? Hoje nós temos aí cerca de 470 mil trabalhadores apenas, daquele universo que já foi, né, até estimado em 42 milhões de trabalhadores, né? E um universo de 1.300 empresas que concedem o benefício, né? São mais de 40 mil empresas recebedoras que estão cadastradas apenas. Foram consumidos cerca de 240 milhões de reais, né? E nós temos 40 operadoras emitindo 17 cartões. Recentemente foi possível a inclusão de operadoras online. Eu acho que isso pode facilitar muito a utilização, ainda que não rompa esta questão da interoperabilidade. Bom, e por que o Vale, né? Para o trabalhador é a questão de desenvolvimento pessoal, aliás, cultural. só te interromper com uma pergunta que acho que é pertinente no internauta, da Ali Machado Santana. Ela diz assim, que trabalhadores estão juntando vales para adquirirem aparelhos eletrônicos. É essa a proposta do programa? Bom, não. A princípio não, né? Enquanto estivemos lá na gestão do programa,
né? Houve até uma certa consulta sobre a inclusão de tipos de aparelhos eletrônicos que pudessem consumir estes produtos e serviços, esses conteúdos, né? Eu acho que foi incluído recentemente aquele leitor de livros digital, tipo Kindle, né? Mas a intenção principal, a lista de produtos e serviços são finalísticos, né? Até porque se a gente for colocar mídias que reproduzem conteúdos, a gente vai poder comprar celular, já que todos eles fazem tudo hoje, né? Com certeza. Bom, tem mais uma pergunta de internauta aqui. Tem a pergunta da Kelly Melo Calmon, né? Ela fala a respeito da meia entrada e isenções para grupos específicos, como idosos, por exemplo, que são criticadas por inflacionar o preço dos ingressos das atividades culturais. Como vocês, debatedores, veem isso? Quer responder, Geraldo? É um assunto polêmico, né? Bastante complexo, porque o Brasil a gente vive uma Constituição e legislações que geram milhões de direitos, e depois desse direito já estatuído, para você regredir, mudar isso, fica complicado. A forma como isso o que quem é que tem acesso a essas isenções, as carteirinhas, e o comércio de carteirinhas, coisas que a gente vê aí, e acaba que o preço do ingresso cheio fica muito alto para poder compensar a questão da bilheteria. Mas, pensando bem, a maioria desses grandes eventos, que já tem patrocínio, nem está precisando da bilheteria para se sustentar. Agora, que vai com essa crise que a gente está vivendo, eu acho que a porcentagem de recurso do privado, de quem vai depender mais de bilheteria, se quiser fazer, vai ter que arriscar um pouco mais. Mas, de fato, o preço dos ingressos é inflacionado com a questão da meia entrada. Não tem jeito, né? Bom, fazer mais uma pergunta aqui da nossa colega Aline Macode, aí, que nos acompanha também, nossa colega da 16ª turma, que é da área cultural também, porque ela organiza um bloco de carnaval lá no Rio de Janeiro. Abraço aí, Aline. Ela gostaria de saber mais sobre os mecanismos de monitoramento e avaliação dos impactos das políticas de incentivo à cultura. Quais são as escolhas metodológicas para se eleger os indicadores? E, falando em controle, o Humberto Goulart vai no mesmo sentido. E quanto à fiscalização do uso dos recursos incentivados? Quem responde essa aí? Bom, em relação aos recursos incentivados, até porque nem eu nem o Geraldo trabalhamos diretamente com o Vale Cultura, né? Com a parte de Lei Rouanet, né? Com o PRONAC, o Programa Nacional de Apoio à Cultura, né? Basicamente a parte de isenção fiscal, mas que tem na equipe técnica um certo ganho hoje, né, no processamento, no levantamento, no processamento desses dados pelo SALIC. Né? No caso do Vale Cultura, como eu estava falando, realmente a gente tem uma precariedade, porque pela instrução normativa, pela lei, pela instrução normativa, isso ficou, digamos, delegado ao Ministério do Trabalho e Emprego, caso haja uma denúncia, né, que vai ser verificado pelas delegacias do trabalho, porque seria uma infração de um direito trabalhista, né, e o Ministério ficaria também refém desse mecanismo de fiscalização por denúncias, né. Como eu falei recentemente, se adotados alguns mecanismos tecnológicos vigentes e possíveis, né, já propostos, inclusive, pela equipe técnica do Ministério há um tempo, né, nós podemos ter esse tipo de fiscalização do consumo online, inclusive, né, por nota fiscal, cruzando produtos, se adotado uma classificação de produto, com o tipo de estabelecimento e o valor, né, sem infringir, sem entrar na informação privada do que aquela pessoa está consumindo, né, só no tipo de classificação do tipo de serviço e produto que ela estaria consumindo. A questão dos dados, da estatística, da qualidade dos indicadores, quem concebeu os indicadores, que indicadores estão sendo utilizados, tá? A gente
percebe uma evolução assim, de quando a gente entrou no Ministério para o que é hoje. Você tem um site ali, que a gente acessou hoje. Nesse site você consegue puxar vários indicadores ali, construir vários indicadores e bastante dados e estatísticas organizados pelo Ministério. Tá? A carência de dados e indicadores no Brasil inteiro, né, de todas as políticas públicas, a gente sabe disso, que a gente tem uma relativa carência. Tem alguns dados, quando você fala em incentivo fiscal, que são dados que estão na Receita Federal, e existe um sigilo para você ter acesso a certas informações. Mas muitos dados são dados primários que estão ali disponíveis já no Salic Web. E que são incorporados agora ao Sistema Nacional de Indicadores e Informações Culturais. Sim. É. E a qualidade das informações, o acesso à informação, a disponibilização das informações é brutalmente diferente do que era há 5, 10 anos atrás. Tá? Precisa evoluir? Precisa evoluir. Agora, você ter uma avaliação da política pública, a gente tem algumas parcerias que o Ministério já fez com universidades e com o próprio IPEA, onde existem alguns documentos de avaliação da política. E mesmo essa situação que passou no ano passado, né, com a CPI da Rouanet, isso fomentou muitos trabalhos, muitos estudos. Né? Tem um estudo comparado que a própria Câmara dos Deputados, a consultoria da Câmara dos Deputados fez, analisando o incentivo em vários países. É um paper bem interessante, você consegue baixar ele na internet. Enfim, esse é o nosso desafio, né, da nossa carreira, principalmente dos EPPGZs, de estar buscando utilizar essas ferramentas de formulação, avaliação, monitoramento de política pública. A fiscalização, antigamente, a prestação de contas já foi muito mais caótica do que hoje. Né? Inclusive o TCU tem, com as determinações que vêm do TCU, né? E esses acórdãos, fez com que o Ministério tivesse que fazer um concurso específico só para o setor de prestação de contas. Então, tem lá vários contratos temporários da União, o pessoal com contrato temporário, trabalhando no Ministério exclusivamente de prestação de contas da Lei Rouanet. Bom, estamos falando muito aqui da Lei Rouanet, que é incentivo fiscal, mas e o crédito? Né? Perguntar aqui, Thales, políticas de crédito da cultura, como é que estamos com isso aí? Bom, isso é uma história antiga que ainda não, infelizmente, não se materializou. Né? Existe uma discussão sobre isso há 10 anos já. Nesses 10 anos que estivemos trabalhando lá em alguns departamentos do Ministério, Secretaria de Políticas Culturais, Secretaria de Economia Criativa, Secretaria de Economia da Cultura, né? Essa discussão sobre o ecossistema de financiamento vem focando a possibilidade de adoção de políticas de financiamento de crédito, de microcrédito produtivo orientado, que são duas modalidades diferentes, né? Finanças e microfinanças, mas que são de vital importância para que a gente tenha um ecossistema de financiamento composto não só por fomento ou por incentivo, mas também por recursos estornáveis, né, por meio de instituições bancárias, né, não só bancárias as oficiais, mas até mesmo por bancos comunitários, né, como para vários outros setores existem hoje, né, vários tipos de entidades de concessão de crédito, de microfinanças. E essa discussão começou por conta do programa que havia, da ação que havia no PPA, há 3 PPAs atrás, já havia uma ação de concessão de financiamento. Né? Nós tínhamos no espelho lá do PPA um tipo de operação especial, que não é nem atividade e nem projeto, né? Mas dentro daquela classificação de operações especiais, que entra até precatório e tal, nós tínhamos aí um recurso de uma ação orçamentária para investimento e financiamento de empreendimentos culturais, né? Concessão de financiamento a empreendimentos culturais. Tinha até uma ação correlata,
porque a gente naquela época trabalhava com aquelas GAPs, né, Gestão e Administração do Programa, se lembra? Em que era para o custo de administração do programa junto às instituições financeiras, que geralmente de 3%. Né? Mas esse dinheiro não vinha para o Ministério. Né? Ele é um dinheiro que fica disponível, ou está disponível para negociação lá na Secretaria do Tesouro Nacional, né, desde que o órgão, no caso o Ministério, tivesse toda a regulamentação do uso desse recurso, da aplicação, da utilização desse recurso, né, de gestão desse recurso, né, aprovado, inclusive, pelo Banco Central, creio, e para que, então, o órgão pudesse fazer essa negociação do recurso, que, a princípio, nos primeiros anos, no espelho do PPA, aparecia como um valor de 15 milhões por ano, se não me engano. E nos últimos anos, na projeção crescente, né, que se imaginava, se chegaria a cerca de 30 milhões. Né? Esse ano estava 29,7, ano passado, milhões de reais, que estariam disponíveis para esse uso na concessão de financiamento. De várias formas. Você pode, desde fazer a capacitação, né, de agentes de crédito, isso aí já seria até a fundo perdido, mas a formação de fundos de aval, né, o repasse desse recurso via Fundo Nacional da Cultura, né, que é o responsável, seria o responsável numa modernização da Lei Rouanet, né, para se fazer a administração desse recurso através do fundo e o repasse dele à instituição oficial contratada, né, em que nós já tínhamos, inclusive, já uma negociação, uma conversa ampla com a Associação Brasileira de Desenvolvimento Econômico, que é a associação que reúne do BNDES as agências de desenvolvimento estaduais, né. E, a partir dessa possibilidade, a gente começou há um tempo atrás a fazer um desenho tanto de políticas de crédito quanto de microcrédito. Né? Essas políticas, elas fizeram parte do trabalho aí de um programa nacional para a economia da cultura, que depois seria aplicado para vários setores, né? Seria, digamos, aplicado, né, em carteiras de projetos para os vários setores. Dentre esses projetos, o de concessão de crédito. Nós conseguimos, o ano passado, além desse recurso que estaria de operações especiais, né, que precisaria de toda a regulamentação, nós conseguimos, junto ao Ministério do Trabalho, a aprovação no CODEFAT, por 14-1, né, só que votou contra, acho que foi a Associação dos Bancos. Foi para lá. Tivemos uma vitória de 14-1 da proposta de utilização de recursos de operações, né, de investimento dos recursos do FAT, então os dividendos, os resultados positivos da aplicação das aplicações do FAT, fossem utilizadas através do PROGER, né, com a criação de uma linha de crédito para a cultura, que seria o FAT Cultura. Né? Nós chegamos a aprovar esse valor de 100 milhões, né? Foi negociado, inclusive, com o Banco do Brasil, a operacionalização desse recurso, sendo que, na mudança de governo, a nova gestão não fez, digamos, o encaminhamento necessário para a utilização desse recurso, né, para a operacionalização de fato junto ao banco, divulgação, tudo. E, infelizmente, nós, ao final do ano passado, nós perdemos, a cultura perdeu esse valor de investimentos, de empréstimos, para os setores culturais e criativos. Nós tínhamos, inclusive, aprovado uma taxa de juros de 12,5% ao ano, ou seja, era 5% de taxa mais a TJLP. Esse tipo esse valor dos juros, eu até brincava com
pessoal da classe artística, cultural, acho que nem a avó de vocês pode emprestar um dinheiro tão barato e tão fácil, mas que custeava as operações. Sabe? Infelizmente, esse recurso, por não ser operacionalizado, foi repassado a um fundo de taxistas. Coisas aí do Brasil, né, do nosso país. Bom, vamos agora para mais uma participação dos internautas aqui, já caminhando também para o encerramento. Bom, a Aline Macode, ela participa de novo aqui, pedindo para colocar os links para os papers, né, que foram colocados, mencionados no vídeo. Fica tranquilo, Aline, assim que acabar aqui a transmissão, a gente vai dar um jeito de colocar os PowerPoints todos aí na nossa fanpage. É só acessar aí todos os dados que foram falados aqui no programa, isso é tranquilo. E tem mais uma pergunta aqui do internauta, o nome dele me perdoe se eu pronunciar errado, também não sei que idioma é esse, Thierry Obred Gozer, algo assim. Ele pergunta sobre o iniciante, né, que nunca buscou incentivo, acho que o Geraldo já explicou bem isso aí, o que deveria fazer, e pergunta se projetos esportivos também podem ser apresentados ou se já puderam. O Ministério do Esporte tem a sua linha de renúncia fiscal. Existe incentivo fiscal no Ministério do Esporte também, específico para esses eventos esportivos. Mas aquele link lá, aquele site que eu falei, que é lei.rouanet.cultura.gov.br, você tem acesso a tutoriais que ensinam como montar um projeto, como apresentar um projeto, como defender um projeto pela Lei Rouanet. Bom, e são verbas no orçamento separadas. Tem o X do esporte e o Y da cultura, que não se mistura. Um daqueles gráficos que eu coloquei mostra a distribuição de todo o incentivo, tanto para a agricultura, quanto incentivo para aquisição de equipamentos e máquinas de grande porte. Tem de tudo lá. Pelas funcionárias. Pelas funcionárias. Todos cada ministério está aí, um pedacinho dele. É isso aí. E o que representa. E aí o da cultura é 1,5% de todo. Falando nisso, tem mais um tempinho. Como é que a questão dos marcos legais aí? Quais são as leis hoje? Que não é só a Lei Rouanet, né? Tem outros marcos legais Sim. aí, rapidamente, que balizam aí a questão do incentivo à cultura no Brasil? Bom, nós temos, junto com o trabalho de pesquisa de novas formas, de novos formatos de financiamento, fomento e incentivo, nós dois viemos discutindo, né, inclusive a partir de um evento que foi realizado na Câmara dos Deputados em 2012 ainda, né, sobre que tipos de marcos legais precisam ser aperfeiçoados. A gente chegou na identificação de alguns tipos de legislação infralegal, infraconstitucional, até mesmo por portaria, ou né, que dependam de aprovação de mudança de lei complementar, mas que poderiam, digamos, de uma forma fácil, agilizar e melhorar instantaneamente a produção cultural brasileira. Uma das propostas que eu mapeei, que está nesse nível infralegal, é a concessão temporária de isenção fiscal sobre o imposto de importação para bens de capital e bens de telecomunicações, como chama, né? Que é a chamada ex-tarifário, né? Ou seja, todos os setores produtivos brasileiros, inclusive, têm direito de acessar, de propor isso à CAMEX, né? Lá no MDIC, através do MDIC, depois foi para o Ministério das Relações Internacionais, hoje voltou para o MDIC. Voltou para o MDIC. Bom, que esses setores que não têm bens de capital, insumos ou tecnologias fabricadas, criadas, produzidas no Brasil, que eles possam solicitar a redução, a isenção do imposto de importação por um tempo, 2 anos, né, de certos produtos, insumos, equipamentos, peças, né, tecnologias que não são, portanto, fabricadas no Brasil. Isso depende de uma consulta pública fácil, inclusive, de ser feita, né,
para saber se outras empresas brasileiras contestam a concessão disso, né? Mas que poderia imediatamente, com essa pequena isenção fiscal para os nossos setores, fazer uma grande diferença para setores que têm uma capacidade de efeito multiplicador muito grande, né? Eu costumo dar um exemplo aqui do setor que eu sou mais vinculado, da música, né? Por exemplo, a produção de discos de vinil, que vem crescendo mundialmente, aqui no país também, né? O Brasil hoje conta com 2, mas só por tempos a América do Sul inteira só teve uma fábrica de vinil, né? Nós não temos mais máquinas, né, modernas para fazer a produção disso, mas nós poderíamos propor a importação dessas máquinas. O Brasil já foi um dos maiores parques fonográficos do mundo, mas que nós poderíamos importar essas novas tecnologias ou novas máquinas para poder atender a essa demanda crescente pela produção de discos, assim como para instrumentos, para outros bens e produtos, serviços culturais. Agora, uma pergunta também. Obviamente que as pessoas, os artistas interessados, apresentam seus projetos, né? Quando é feita essa análise, há alguma avaliação de conteúdo da produção artística, do tipo, isso tem um valor artístico suficiente? Porque não basta assim, escreva alguma coisa e chama isso de um livro. Não, ele tem que ter um conteúdo artístico, né? A previsão legal é você não ter uma análise subjetiva, mas que tenha alguma ligação com a cultura. Isso é uma exigência, pré-requisito, entendeu? Uhum. Tem que ser cultural. Agora, se é alta cultura, baixa cultura, isso aí não entra no mérito. O mérito não entra. Porque às vezes sempre é aquele caso, aquele ponto fora da curva que chama atenção, né? Quando é da distorção, vou financiar um artista já consagrado para cantar num casamento, né? Sempre tem ponto fora da curva, né? Isso aí é uma distorção, isso aí é uma burla à lei, né? É justamente uma das questões que são abordadas e são discutidas amplamente no projeto de lei, acho que é o 6.722, que é de alteração da Lei Rouanet, de alteração não, de adoção do Procultura, né, que permita-se, então, a avaliação por critérios de mérito. Então, critérios objetivos, claro, né, de mérito tanto econômico, quanto social e cultural, né, coisa que hoje é debatida na CNIC, mas que não é critério de veto, né, a concessão desse benefício. Qualquer brasileiro, né, de artista consagrado a qualquer músico tradicional, tem o direito de acesso à lei. Mas é justamente um dos maiores, ou maior crítica ao sistema de financiamento por incentivo fiscal. Bom, vamos então caminhando para o final. Pergunta aí, Geraldo, alguma consideração, alguma mensagem aí de melhoras do sistema? Um fato relevante, né, é a atuação do BNDES, mas é uma atuação numa linha de crédito, e também tem a fundo perdido, também recursos a fundo perdido pelo BNDES, mas o interessante é que o BNDES criou critérios de avaliação de projetos muito mais arrojados, muito bem estruturados na questão de tentar mensurar o intangível, o impacto cultural, sociocultural do projeto. É uma iniciativa interessante de a gente observar um pouco mais de perto. Com certeza. Aí o BNDES faz uma coisa melhor do que o que tem feito aí, às vezes, nos últimos anos, né? Que é financiar a cultura. Certamente é uma atividade interessante para que o BNDES também possa participar, né? Porque existem vários estudos, né, da influência da cultura no desenvolvimento socioeconômico, né, das nações, né? E a partir se você tem IDH, tem IDEB, tem vários indicadores. A cultura, o técnico de pesquisa do IPEA, né, o Frederico Barbosa, professor também, na UNB, ele está dando um curso lá, ele desenvolveu agora um indicador, né, que tem que testar, tem que ser implementado mesmo, ser utilizado para mensurar a questão da economia da cultura. Com certeza. Thales, alguma mensagem aí? Bom, eu acho que esse ecossistema de financiamento e de fomento da cultura, né, como venho colocando nos projetos que eu trabalhei, né, eles podem partir para novos formatos que são já necessários,
até, né? Como o caso do crédito e do microcrédito, não só pelas instituições bancárias oficiais, mas também por uma política já desenhada e proposta para a aquisição de microcrédito por comunidades, através de instituições de OCIPs que se regulamentam para isso, né? E também pela o estímulo à demanda. É uma das principais questões que eu tenho colocado, não só como gestor, mas também até como produtor, já que a gente já participou de muita produção cultural aqui em Brasília, tanto eu quanto o Geraldo, né? Mas que é de suma importância de que se analise esse lado da demanda e não só da qualificação da oferta dos produtos e serviços culturais, que essas políticas foquem também no consumidor, nesse estímulo ao consumo, porque oferta de qualidade, nós sabemos que na nossa cultura nós temos. Com certeza. Nesse caminho que você estava colocando, a formação de plateia, a formação de público, né? A cultura e a educação andam juntos, né? Desde a criança, desde a primeira infância, a criança ter acesso à cultura, isso é importantíssimo. E isso tem um valor de transformação social e cultural. Quem tem acesso à cultura, né, isso está comprovado, existem várias pesquisas que colocam a cultura e a violência. E aonde você dá acesso à cultura, a violência diminui. Existem trabalhos incríveis feitos em Bogotá, aquelas bibliotecas parque de Bogotá, e em vários outros lugares do mundo, que estão trabalhando a questão de você tirar o crack da rua e colocar a cultura no lugar. Então, quando você pega os centros históricos, você tem revitalização de centro histórico, você coloca aquela economia da cidade, né, a economia da cultura, a economia do turismo, a economia criativa funcionando nesses locais, você, ao mesmo tempo, você está levando cultura e está trazendo a diminuição da violência. Isso aí. Bom, assim chegamos ao fim de mais um debate aqui da série Anesp Debates. Agradeço a presença do Geraldo, do Thales e a você, internauta, que nos acompanhou até agora ou que vai ver depois a gravação no vídeo. E estamos aí já organizando os próximos debates de políticas públicas, sempre aqui nesse canal, às terças-feiras, aí às 6h, 6h30, mais ou menos, sempre buscando aí conciliar a agenda dos debatedores, que é difícil, geralmente o pessoal trabalha muito, que é especializado na área, está ali inserido, e é difícil arrumar a agenda. E você pode sugerir um tema ligado a políticas públicas, sugira aí, seja pela fanpage, nos escreva aí por mensagem, ou mande um e-mail para secretaria@anesp.org.br. Sugira um tema que esteja aí em voga hoje em dia, um tema de políticas públicas, que nós vamos tentar trazer colegas especializados naquela área para debater. A nossa carreira de EPPGG, ela é uma carreira transversal, que está inserida em praticamente todos os ministérios do governo federal, em praticamente todas as áreas, então é difícil ter uma área onde não tenhamos colegas especializados ali que possam debater. O difícil mais é arrumar a agenda aí de dois colegas, coincidir a agenda aqui numa terça-feira nessa hora. Mas dê a sua sugestão que nós vamos, com certeza, buscar, tentar viabilizar o debate. E acompanhe a nossa fanpage, nos próximos dias já vai estar aí publicado quando será o próximo debate e o tema. Mas a ideia é manter aqui às terças-feiras, por volta das 18 horas. Então, muito obrigado aí pela sua audiência e boa noite. Obrigado.